Olá pessoal, depois do meu último vídeo mostrando o comportamento do NEL voando sobre a água, eu recebi muitas perguntas sobre o uso do NEL em ambiente de pouca luz, em ambiente escuro. Então, basicamente, praticamente todas as recomendações elas permanecem, porque quando ele voa à noite, principalmente em ambiente fechado que não tem GPS ou em baixa altitude, o NEL ele vai usar bastante esses sensores para poder ajudar na orientação da correção da trajetória quando você está voando em modo estabilizado. Assim como eu falei no voo sobre a água, se você estiver voando em modo manual, usando aquele controle FPV e o goggles, ele não usa os sensores para correção de trajetória, então os sensores não vão atrapalhar em nada. Mas, usando algum modo estabilizado, ou seja, voando com o celular, voando os modos pré-definidos, ou usando o controle que vem com ele, o RCN3, o RC2 ou o RCN2, ele vai voar em modo estabilizado, são os modos normal, cinemático e esportivo, e ele precisa dos sensores do GPS para manter o drone na sua trajetória esperada. Então, em ambiente de pouca luz, ele vai usar os sensores, tanto o infravermelho quanto o sensor visual, e especificamente o sensor visual, ele é muito sensível à luz. Então, em ambiente escuro, ele praticamente não consegue funcionar, e o drone pode, e muito provavelmente irá, perder o controle. Ele vai tentar fazer uma correção de trajetória sem a informação correta do sensor de posicionamento visual. Isso significa que ele pode começar a tentar ir para a direita, esquerda, cima, para baixo, para frente, para trás, e você vai perder o controle dele. Ele pode bater facilmente. Além disso, valem as mesmas recomendações, ou seja, se o piso for muito liso, ele também vai se perder. Se o piso for bastante repetitivo, ou seja, ele tiver um padrão e se repetir ao longo do piso, qualquer movimentação de vento ou algum controle errado, o drone vai sair de um lugar e vai para outro, e ele vai ver basicamente a mesma coisa, porque aquele padrão ele se repete. E com isso ele perde o senso de localização e ele pode fazer movimentos inesperados. Existem, e na realidade existe um acessório, que não é da DJI, mas que o pessoal coloca uma lâmpada embaixo dele. Uma lâmpada que não é muito forte, ela é fraca, mas ela é forte o bastante para que o sistema de posicionamento visual consiga funcionar. Então, voando à noite, essa lâmpada, ela ajuda, tá? Mas, de qualquer forma, se o piso for liso, ele vai iluminar um piso liso, ele vai ter o mesmo problema. Então, cuidado ao voar à noite, em modo estabilizado, porque ele confiará nos sensores para tentar corrigir a sua trajetória, e se estiver escuro, ou mesmo com essa lâmpada, se o piso não for adequado, não for um piso com textura, se for um piso liso, ou um piso que se repete, cujo padrão repete, para quem conhece um pouco de arquitetura, o famoso artista Atos Bulcão, ele costuma brincar com isso, então, ou seja, ele define um padrão, e esse padrão se repete ao longo, seja dos azulejos da parede ou até do próprio piso. Então, se for um piso assim, a tendência dele perder o controle é alta. Além dos problemas dos sensores, que eu tinha explicado no voo sobre a água, e esses problemas persistem no ambiente escuro, você ainda tem a baixa qualidade da imagem gerada pela câmera do NEL à noite. Então, eu fiz um vídeo de teste para alguns amigos que foram fazer uma corrida de kart, e antes da corrida deles, eu voei com o NEL no circuito, onde tinha alguns espaços com iluminação, com a luz de poste, né, e outros que eram bem escuros. O que a gente nota é que há muito ruído na imagem, principalmente nas partes mais escuras da imagem, né, aquelas partes que deveriam ser pretas ou cinza bem escuro, elas acabam ficando cheias de ruídos, e isso deve-se principalmente ao tamanho do sensor da câmera do NEL. A corrida deles eu fiz usando uma Avata 2, que já usa uma câmera bem superior, com um sensor bem maior, e a gente consegue ver que o ruído do Avata 2 é bem menor. Além disso, o que eu notei que não é um problema durante o dia com o NEL, à noite é muito comum, quando você faz a curva, mesmo que seja uma curva fluida, gradualmente realizada, a gente nota que na imagem a imagem fica picotando, parecendo que o drone, em vez dele fazer a curva fluidamente desse jeito, né, de forma fluida assim,
ele faz a curva, parece que picotando, como se o drone fizesse isso, aí de repente fizesse isso, de repente fizesse isso, e de repente fizesse isso. Então a imagem, ela fica picotada, e isso também no Avata 2 a gente não nota. Então, se você quiser voar o NEO à noite, precisa tomar muito cuidado, de preferência no ambiente iluminado. Se não tiver o ambiente iluminado, aquele acessório que coloca uma lâmpada embaixo do NEO para ele iluminar um pouco e o sistema de posicionamento visual conseguir se localizar, é uma boa opção, apesar de que isso aumenta o peso. Mesmo assim, eu diria que é basicamente para um uso mais de hobby mesmo, tá? Um uso mais de brincadeira, etc., porque a qualidade da imagem num ambiente muito escuro, ela deixa bastante a desejar. Claro, se você quiser fazer um trabalho usando o NEO num ambiente escuro, como eu mesmo já mostrei um exemplo numa festa de uma criança, em que basicamente eu saio do ambiente escuro e entro numa parte que é clara, que é o ambiente da festa, provavelmente não vai ter problema nenhum se o seu cliente não ligar para uma menor qualidade, principalmente naquela parte externa, que ela é mais escura. Mas fora isso, a baixa qualidade, eu diria que ela não inviabiliza, mas praticamente inviabiliza o uso do NEO para filmagens profissionais à noite. Então daí sistemas ou drones como o Avata 2, ou mesmo um drone montado em que você pode anexar ou prender a ela uma câmera de melhor qualidade, é uma solução melhor. Mas, mesmo que seja de hobby, cuidado ao voar ele à noite. Se tiver escuro, ele pode perder o controle e mesmo que não esteja tão escuro, valem as recomendações anteriores. O piso, se ele não tiver textura, se for um piso liso, você também pode perder o controle, se estiver voando em algum dos modos estabilizados. Se você estiver voando em modo manual, usando aquele controle FPV-3 e o Goggles 3 ou Goggles N3, o controle do drone está na sua mão, os sensores não vão atrapalhar em absolutamente nada, a única desvantagem realmente é a baixa qualidade da filmagem. Ok? Então, fica aí, podem voar à noite, tomando esses devidos cuidados. Bons voos e até o próximo vídeo.